Olá, pessoal. Então, continuando a tratar sobre o ar atmosférico, nós vamos falar da poluição, né, com relação aos problemas que pode trazer para a saúde humana. Então, nós vamos reconhecer, né, alguns problemas que pode advir das atividades humanas que causam poluição na atmosfera. Então, a partir desse texto, né, que faz parte da atividade, intitulado, né, Maioria da População Mundial Respira Ar Poluído. Então, fizeram diversos estudos, né? Há diversas estações, né, que verificam a qualidade do ar no nosso ambiente. E nós mesmos podemos verificar isso, né, no sentido de observar os líquens, né, que são aqueles seres vivos, né, a união de algas, né, e de fungos que formam aquelas estruturas um pouco arredondadas. A gente pode observar nas cascas de árvores, nos muros, em cima de rochas, calçadas, né, às vezes até telhados, enfim, que são então seres vivos, né, que sobrevivem somente em ambientes menos poluídos. E quanto mais a gente puder observar cores diferenciadas, né, além do tradicional verde, né? Se puder ver alaranjados ou avermelhados, o ar está mais limpo ainda. Se a gente não encontrar esses seres vivos, né, então indica que tem uma poluição, né, uma taxa de poluição naquele ambiente que a gente se encontra. Claro que também é importante para esses seres vivos que haja umidade, né? Então não pode ser um ambiente completamente seco e com sol ensolarado, né? Ele tem que estar um pouco mais sombreado e úmido também, para facilitar que com esses seres vivos sobrevivam. Bom, então, na população mundial, 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído contaminado, revelou a Organização Mundial da Saúde. Então, é algo bastante grave. Então, de acordo com esse relatório, né, 7 milhões de pessoas morrem, né, por causas diretamente relacionadas à poluição. Então, diversos problemas, né, respiratórios e até cardiovasculares que advêm da contaminação do ar, certo? Embora, então, o que é mais dramático, né, que embora esteja estabilizado o nível de poluição, ele ainda é bastante alto, né? Então, é necessário que os países se movimentem para diminuir essas suas atividades, especialmente industriais, né? E proibição, enfim, de que veículos que não tenham, que tenham problemas ali na questão da liberação dos gases, né, da queima do combustível, que sejam proibidos, né, e que se venham a produzir, né, veículos que possam poluir cada vez menos, né, ou mesmo passar para os veículos elétricos, né, que não liberam essas substâncias. Bom, então olha só, essa ameaça da poluição acaba sendo um pouco silenciosa, né? Ela é lenta, aos poucos as pessoas vão desenvolvendo as doenças, né? Até que chega um ponto em que há um acidente vascular cerebral, então não há mais irrigação de sangue para o cérebro, então ele vem a perder oxigênio e nutrientes, então não vai funcionar, né? Doenças cardiovasculares, a mesma coisa, interrupção dos vasos sanguíneos, né? E o mais, um pouco mais conhecido, né, câncer de pulmão e doenças respiratórias, incluindo a asma. Mesmo as rinites alérgicas, elas também têm influência pela poluição, né? Se viermos a comparar, se a gente ficar um período em algum ambiente menos poluído, né, como uma praia ou campo, comparar como é que nós nos sentimos, né, com relação à respiração, né, a gente pode ver que vai melhorar, a gente vai se sentir com a respiração, taxa de respiração melhor, vai ter mais oxigênio naquele ambiente, né, menos poluentes, e aí provavelmente não teremos crises de rinite alérgica, né, que no caso quem possui pode vir a possuir essa doença, né. Bom, e aí com relação né, às taxas de mortes, então se verifica que mais de 2 milhões de mortes, né,
no sudeste da Ásia, então dos ambientes mais atacados, né? Assim como o Pacífico Ocidental. Depois quase 1 milhão de mortes na África, seguido de cerca de 500 mil mortes no Mediterrâneo Oriental e Europa e 300 mil nas Américas, né? Bom, a princípio parece que na América tem menos poluição, né? Pensando na questão do número de mortes, mas isso aí é algo que tem que se verificar, né? Talvez falta informação em diversos países também para colaborar, né? Para ter esses dados. Bom, e os problemas, né? Então, como a gente falou, alguns outros, né? Derrames cerebrais, então está faltando oxigênio para chegar lá no cérebro, então entupiu algumas veias que carregam esse sangue para lá, né? Ataques do coração, obstruções pulmonares e infecções respiratórias. Bom, e aqui nós temos, né, esses elementos quando eles circulam no ar, né, esses gases que são tóxicos no nosso corpo, né? Então ali, com relação à cabeça, dores de cabeça e ansiedade, impacto do sistema nervoso central, na boca e no nariz, irritação nos olhos, nariz e garganta, problemas respiratórios. No sistema respiratório, irritação, inflamação, infecções, asma, redução da função pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão. Coração, doenças cardiovasculares. Barriga, impactos no fígado, baço e sangue. E na região do aparelho reprodutor, impactos no aparelho reprodutor. Então, cada uma dessas regiões do corpo, né, estão localizados esses elementos químicos aqui conforme a cor na tabela, né? Então, ali também até o uso, né, das fontes desses gases, né? E que eles acabam impactando, né, quando a gente acaba absorvendo esses gases através da respiração, parte deles não vão ser eliminados, vão ficar no corpo, né? E vão produzir algum efeito desses que a gente viu aí. Bom, e daí a gente falou, né? Então, os países mais pobres na Ásia, África e Oriente Médio são aqueles que causam maior registro de mortes, como a gente viu, né, anteriormente. Aqui está pensado relacionado aos níveis de poluição, né? Então, microgramas por metro cúbico, né, por área, que desses elementos químicos, né, esses gases tóxicos estão contidos. Então a gente vai observar que realmente no Oriente Médio, onde mais tem poluição, depois Sudeste Asiático, Pacífico, então, e África, né? Justamente regiões em que há mais mortes, né? E a gente já deve ter observado que na China, há anos, né, que eles já usam máscaras, né, para tentar evitar respirar esses gases tóxicos, né? Então já convive com a máscara antes mesmo do coronavírus. Bom, e aí diversos países como a China estão tentando reduzir as contaminações, mas é uma questão complicada, né? Não é fácil travar todas essas indústrias, né, e fazer pressão para que produzam veículos que poluam menos, né? Mas é algo que é um desafio e que deve ser feito para evitar todas essas doenças que nós falamos, né? Doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e doenças pulmonares e crônicas. Bom, aqui um pouco mais dos impactos, né? Da saúde nós falamos, né? A poluição do ar é o maior risco ambiental à saúde, é responsável por 5 a 9 milhões de mortes, né? Então tem aquele dado também de 7 milhões que assim, entra dentro desse número, né? Alimentos, a poluição do ar reduz o rendimento das culturas de alimentos, né? Das plantas. Então todo mundo estima-se que uma perda de 6 a 12% nas culturas de soja, trigo, milho e arroz, que são as principais plantas bases da nossa alimentação, né? A água também foi demonstrado que enfraquece as monções, modifica os padrões de precipitação e aumenta a intensidade das tempestades. Com relação ao clima, né? Reduzir a poluição do ar poderia evitar o aquecimento estimado de 0,6 graus até 2050. Então,
a gente precisa também diminuir a poluição para que o clima não se altere, né? Tanto as florestas, a poluição do ar, particularmente pelas emissões de nitrogênio e enxofre, e o ozônio nível do solo afeta as florestas, a saúde e a vegetação. Então, há grande impacto para todos, né, seres vivos e elementos que nos dão as condições para a sobrevivência. Por isso é necessário, né, que isso seja diminuído. Bom, então a atividade dessa semana, tendo como esse texto como base, né, essa notícia, e outras fontes de consulta que vocês podem vir a pesquisar, né, vocês vão responder como a poluição atmosférica impacta na saúde humana. Tá? Então, dá uma resumida nessas informações que vocês leram e vão vir a ler, né, para pensar, então, nos impactos que tem a poluição para a nossa saúde. Né? O que causa de doenças, de problemas, certo? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e até mais.